Boa noite, irmã Vilma. Boa noite, André. Os primeiros que estão chegando aqui no Culto do Poder. Estou falando da cidade de Mojimirim. Sou o pastor Gediel, pastor dos Adventistas do Sétimo Dia, da linda cidade de Mojimirim. E estamos felizes de poder cumprimentá-los, desejar uma noite agradável e que as bênçãos de Deus estejam na sua vida e no seu coração. Boa noite, Lediana. Hoje eu estou num cenário aqui diferente. Estou falando do meu escritório aqui, né? E estamos ouvindo, né, essa linda música, Não Há o que Temer. Não precisamos temer nada e ninguém quando estamos nas mãos de Deus. Boa noite, Danilo. Estamos reunindo aqui o povo de Deus para juntos estudarmos a palavra e também orarmos pelos irmãos, pelos familiares, por aqueles que estão precisando das nossas preces. Que Deus esteja aí na sua vida e no seu coração. Você que já está conosco, manda um recadinho aí, um boa noite, para eu saber que você está aí me ouvindo nesta quarta-feira. Boa noite, Marisa Santos, Maria Aparecida, povo de Deus se reunindo aqui virtualmente para juntos termos esse nosso encontro de fé e de esperança. E hoje começando uma série nova, né? Os 10 mandamentos. Hoje relembraremos o primeiro mandamento. Boa noite, Reginaldo. Bem-vindo também à nossa live. Não precisamos temer nada e ninguém. Deus nos prometeu. Estou contigo. E vamos aproveitar para colocar os irmãos à parte, de que há alguns irmãos, algumas famílias, né, que estão enfrentando aí a Covid. Alguns irmãos estão hospitalizados. Nós podemos lembrar aqui do irmão Paulino Trulha, que está lá no hospital. Tem outras pessoas que estão sendo tratadas em casa. Temos também a irmãzinha, o seu pai. Alguns que a gente vai lembrando aqui, né? Boa noite, Jonas, boa noite, Simone, e nós vamos orar por esses queridos irmãos que estão precisando das nossas orações. Antes da oração eu quero relembrar para vocês que hoje eu estou com uma camiseta especial, vocês podem ver aqui, né? Amigos de Oração, porque vamos iniciar aí o nosso projeto Amigos de Oração em casa ou nos lares, né? E esperamos que você esteja comprometido com esse projeto que vai alcançar pessoas que estão precisando ter uma esperança, uma certeza em sua vida. Pode ser parente, pode ser amigo. Amigos de Oração começa no sábado agora, em toda a nossa associação. Todas as igrejas estarão envolvidas e comprometidas neste projeto de oração intercessória, né? Orando pelos amigos, pelos parentes. Então que esse projeto seja uma bênção aqui na cidade de Mojimirim. E você já vai escolhendo aí, né? Porque nós teremos que escolher 2 amigos por quem orarmos e participarmos desse processo que vai, sem dúvida nenhuma, levar algumas pessoas para a decisão lá mais perto do fim do ano, né? Boa noite, irmã Yolanda, boa noite, Cláudio Vital, o povo de Deus se reunindo aqui, né? E então nós vamos agora orar pelos doentes, vamos orar pelas famílias,
e pedir a bênção de Deus sobre aqueles que estão precisando. Simone, vamos orar também, incluindo a Simone Cristina, para que Deus abençoe na biópsia que ela vai fazer. O irmão Marcos hoje esteve lá na Unicamp, fez mais um dos seus atendimentos, né? Eu creio que foi também uma espécie de uma biópsia, mas ele já está em casa, já está bem, me mandou um recadinho. Vamos continuar orando também pelo irmão Marcos, como já temos feito. Vamos então agora inclinar a nossa fronte e orar ao Senhor. Pai eterno, louvamos o teu nome, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Nós aqui estamos reunidos virtualmente em teu nome, para estudarmos a tua palavra, mas também para colocarmos a nossa vida, a vida da nossa família, dos nossos queridos irmãos nas tuas mãos. Ser o médico dos médicos para tantas pessoas que estão sendo acometidas por essa terrível doença. Existem outros também que estão enfrentando problemas de saúde, que tu possas abençoá-los a todos. Nós intercedemos pelos da família adventista e por qualquer pessoa que precisa da tua ajuda e da tua cura. Portanto, sê com aqueles que precisam de ti. Abençoe as famílias da nossa igreja e de todo mundo. Abençoe aqueles que estão enlutados, a irmã Elza, a família que perderam um ente querido. Existem outras pessoas também com dificuldades de enfrentar o luto, como a irmã Dora. Sê com esses teus filhos, onde quer que estejam, para que o lenitivo que só tu podes conceder possa alcançar esses corações machucados pela separação. Nós cremos na ressurreição dos justos e, portanto, temos a certeza de que em breve veremos aqueles a quem tanto amamos. Abençoe este culto virtual, o estudo da tua palavra, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Dia 15, então, é a data que nós teremos uma parte da igreja reunida presencialmente, né? Então, dia 15 está chegando, eu estou ansioso, eu sei que tem outras pessoas que estão ansiosas para voltar à casa de Deus. Mas no dia 15, nós teremos a oportunidade. Lembrando que aqueles que, por uma questão de saúde ou até mesmo de idade, não puderem ir à igreja, nós transmitiremos o culto ao vivo, às 11 horas. Nesse sábado, o nosso roteiro será 9 horas, Escola Sabatina Distrital. Estarei ali com o irmão Pedro, Vivian, Pastor Nunes, Pastor Guilherme, e vamos então discutir e apresentar os temas principais da lição da Escola Sabatina. E às 10 horas, a transmissão direto da APAC, da nossa associação, Pastor Paulo Bife, Pastor Erlo e equipe vão nos motivar para o projeto evangelístico Amigos de Oração. Boa noite, Dorli. E agora vamos então ao tema dessa noite. Estamos começando essa série, a série a respeito dos 10 mandamentos. São 10 quartas-feiras, cada uma delas analisaremos detidamente cada um dos mandamentos que Deus nos deixou. Por que 10? Porque Deus definiu que eram 10. Por que o primeiro mandamento? Por que o segundo? Por que essa sequência? Lembre-se, quem fez a sequência foi Deus. Foi Deus que foi dizendo um após o outro. E nós vamos encontrar algumas características que mostram o cuidado de Deus para nos deixar uma lei que é eterna, uma lei que é imutável e é a expressão do caráter do nosso Deus. Primeiro, para introduzir, eu vou contar uma história, né? E você vai entender por que estou contando essa história. Antes de lermos aqui qual é o primeiro mandamento, e você já sabe de cor, eu também já sei de cor o primeiro mandamento. Uma discussão entre pai e filha. O pai diz assim: parece que você não entende, Jaqueline, é o seu futuro, é a sua vida que está em jogo. Não, papai, é o Senhor que não entende. Faz tempo que o senhor foi jovem, então já se esqueceu como é. Eu estou dizendo, eu amo o Daniel, e isso o senhor parece que não está entendendo. Aquele pai olha com incredulidade para a sua filha. Então, com um suspiro, balança a cabeça, como quem não entende a falta de compreensão da filha,
e diz com carinho para a filha: filha, você precisa me ouvir. E ela: não, eu não vou ouvir ninguém, só estou comunicando que na próxima semana eu vou comparecer diante de um juiz e vou me casar com o Daniel. Ou o senhor quer que simplesmente nós nos juntemos? Aquele pai reflete por um breve tempo e depois, escolhendo cuidadosamente as palavras, diz: tudo bem, filha, você já tem idade suficiente para tomar decisões e eu percebo que você já tomou a sua decisão. Só tenho uma pergunta para você, minha filha. Na quinta-feira passada, você vestiu uma blusa branca e o Daniel queria que você usasse uma diferente. Como que ele reagiu? Bem, a blusa que ele queria que eu vestisse estava manchada. Respinguei alguma coisa nela, mas ele não ficou muito feliz. Sim, filha. Não apenas ele não ficou muito feliz, como ele cerrou os punhos e gritou com você. E naquela mesma noite, quando o convidamos para jantar aqui em casa, o que aconteceu? Ah, papai, não ligue para isso, já passou. Por que você está trazendo esse assunto aqui de novo? Porque o Daniel não hesitou em constrangê-la na frente de todas as pessoas que estavam aqui, de toda a família. Porque você falou alguma coisa que ele não gostou. Jaqueline, se você nem se casou ainda com ele e ele já está tratando você dessa forma, como será depois? A filha então diz: pare com isso, colocou a mão nas orelhas, como tipo, não quero ouvir, o senhor não vai entender mesmo, eu amo o Daniel, ele é a minha vida, nada mais importa. O que o senhor pensa ou os outros pensam não me interessa, eu amo o Daniel, eu o adoro e isso é o que importa. Não dá para entender? Você o adora? Você o adora, Jaqueline? Então o Daniel para você é como se fosse o seu Deus? Que situação, né? Essa história hipotética, ela já aconteceu de formas diferentes, mas o que eu quero que você guarde dessa história é a emoção, o sentimento envolvido no relacionamento entre aquela jovem e o seu noivo. Eu o adoro. O primeiro mandamento da lei de Deus tem a ver com isso. Por isso que eu estou contando essa história e vamos voltar a ela um pouco mais à frente. O mandamento bíblico, Êxodo 20, verso 3, simplesmente é uma frase que diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Sim, parece uma frase simples, mas quem adoramos é aquele a quem servimos. É aquele quem colocamos como prioridade em nossa vida. Devemos lembrar que lá no passado o povo de Israel tinha muitas nações vizinhas e essas nações tinham os seus costumes, as suas religiões pagãs. Por exemplo, os fenícios que estavam ao norte, eles adoravam um deus que era chamado de Dagon. Dagon era o deus principal dos filisteus. Eles acreditavam que ao adorar Dagon, eles teriam boas colheitas, fertilidade tanto dos animais como também nas famílias. Já os filisteus, eles adoravam Dagon. Os fenícios adoravam Astarote ou Ishtar. Eram outros deuses também que eles cultuavam. Já os moabitas, eles adoravam Quemós e os amonitas Moloque. O culto a Moloque era um culto impressionante, porque no afã, na vontade de receber as bênçãos do seu Deus, eles chegavam a imolar os seus próprios filhos, a sacrificar os próprios filhos. Um rei do povo de Israel chegou a sacrificar o seu filho a Moloque, e isso foi
uma blasfêmia não perdoada por Deus. Portanto, a adoração a esses falsos deuses era muito comum. E isso envolvia a vida daquelas nações que rodeavam o povo de Israel. Mas qual foi o resultado dessa adoração a falsos deuses? Infelizmente, nós sabemos que os falsos deuses não podem fazer absolutamente nada. São criações da mente humana e que eles não podem interagir com o ser humano, porque eles na verdade não existem. São criações da mente dos seres humanos. Bom, isso aí aconteceu lá no tempo do povo de Israel, e quando Deus dá o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, é porque Deus sabe que o ser humano sempre vai tentar buscar alguma substituição. Já que não pode ver a Deus, já que não pode estar na presença de Deus de forma física, né, se buscam substitutivos, os deuses substitutivos. E eles se tornam tão importantes que o Deus verdadeiro acaba sendo esquecido. Por isso, não terás outros deuses diante de mim. Atualmente, esse culto ele tem sido modificado. E hoje os deuses, eles são um pouco diferentes. Hoje são os deuses que estão presentes nos entretenimentos. Se você ver uma pessoa falando de um time de futebol, não estou falando daquele eventualmente, estou falando de alguém que segue, né? Vamos dizer aí o Corinthians ou o Palmeiras, só para citar dois times bem conhecidos. Aquele que é um seguidor, ele considera que a sua religião é esse time. Ele vai em todos os jogos, ele gasta dinheiro para ter a camisa do time, ele paga o ingresso, o valor que for, para estar presente ali e assistir os seus ídolos, né? Os seus craques. Um ídolo moderno. Outros não gostam de futebol. Eu não gosto de futebol. Mas não perdem um capítulo da novela, inclusive das novelas que estão sendo repetidas, né? Uma que eu estou ouvindo aí, né? Não estou assistindo, mas estou ouvindo Totalmente Demais. Totalmente Demais é quem? Uma novela, um artista, um músico, um líder de uma banda de música, seja de qual for o tipo, sertanejo, rock. Quem que é totalmente demais na sua vida? Deus está dizendo, não terás outros deuses diante de mim. Você só pode adorar verdadeiramente um Deus. E Deus diz, adore o Deus verdadeiro que sou eu. Sou eu que te amo. Alguns motivos porque Deus ele não divide a sua adoração com qualquer outro Deus. Deus ele sabe que quando nós nos dividimos, não servimos nenhum direito nem outro. Então não entregue a sua lealdade a esses deuses que na realidade não são deuses. Não conceda o lugar supremo na sua vida a algo ou alguém que vai desapontá-lo ou não vai atender. Quando você se inclina diante de um outro Deus, e esse se inclinar não significa necessariamente se ajoelhar, mas prestar culto significa valorizar algo ou alguém acima do Deus verdadeiro. Isso é desrespeitar o mandamento divino, não terás outros deuses diante de mim. Na década, principalmente 70, surgiram os chamados hippies. Alguns, quem sabe que me ouvem, até foram contaminados, né, por esse momento e influenciados, né, por essa cultura hippie. Eles tinham algo de bom. Você vai dizer, mas o que poderia ser algo de bom dos hippies? Eles não valorizavam as coisas. E, portanto, o dinheiro, os bens, para eles não importava. O importante era viver, e viver feliz. Claro que daí eles foram para um outro lado, que não está de acordo com a vontade de Deus. Mas
essa falta de valorizar o materialismo era algo importante. Mas o que eles fizeram? Uma coisa boa, só que os levou para o extremo do quê? O extremo do sexualismo, o extremo da vida desregrada, das drogas. Tudo isso veio no pacote. Quando nós adoramos o Deus verdadeiro, Ele nos ajuda a darmos a direção correta para o nosso viver. E isso é primordial nos dias em que nós vivemos, porque a verdadeira moralidade nasce de um coração que é renovado pela graça de Cristo. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos 12, verso 2, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como então podemos adorar o Deus verdadeiro? Permitindo que Ele esteja em nossa mente e em nosso coração. Que Ele reine soberano. Experimentamos então viver de acordo com a vontade de Deus e torná-lo o melhor, o maior, o mais importante em nossa vida. Não é à toa que a palavra de Deus sempre procura buscar esta ligação do homem com o seu Deus, com o seu Criador. O salmista já diz de uma forma categórica, né? Em Salmo 51, verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. É Deus dentro de nós que faz a diferença para que a nossa vida tenha um sentido e que esse sentido seja colocar a Deus como prioridade em nossa vida. Deus deve estar em todos os, vamos dizer assim, nos recônditos da nossa vida. Então Deus deve fazer parte dos meus estudos, Deus deve fazer parte do meu relacionamento familiar, do meu relacionamento no casamento, do meu relacionamento com os filhos. Deus deve fazer parte, inclusive, das minhas férias, do meu lazer. Né? Eu não posso ser dividido. Eu não posso ter a Deus apenas no sábado, quando eu estou na igreja, quando eu estou em contato com os irmãos ou ouvindo um sermão. O meu relacionamento com Deus, ele deve ser contínuo. Então, onde quer que eu esteja, eu preciso que Deus esteja dirigindo e influenciando a minha vida. Alguns até dizem assim, você quer conhecer realmente alguém? Vai até o campo de futebol, de esportes. Porque no calor da emoção de ganhar um jogo, muitas vezes a pessoa se revela. É verdade. Eu mesmo já tive que admitir que não agi da maneira correta porque estava querendo que meu time ganhasse e às vezes você fica nervoso, discute até por causa de um lateral, de uma falta, de um gol, mas o que isso tem valor? Isso não tem valor. Na verdade, tem que ser apenas uma recreação. Então, todos nós precisamos ter esse relacionamento em todos os setores que compõem a nossa vida. Certa vez alguém perguntou para Jesus qual era o maior mandamento. O que ele respondeu? Você sabe, você lembra, né? O primeiro e grande mandamento, Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas. Veja, amar a Deus sobre todas as coisas é o mesmo que não ter outro Deus diante do Deus verdadeiro. É você colocar a Deus no lugar que Ele verdadeiramente tem na vida de alguém que o respeita, que o adora. Né? Nós podemos lembrar também quando Jesus foi tentado pelo inimigo, e uma das terríveis tentações do inimigo foi quando ele coloca Jesus no pináculo do templo e mostra todos os reinos da terra. Ali Satanás diz assim, olha, você pode ter fama, você pode ter sexo, você pode ter recursos, dinheiro, o quanto você quiser, eu te dou tudo, se apenas prostrado me adorares. Perceba como o primeiro mandamento é importante. Satanás tenta derrubar Jesus exatamente no primeiro mandamento que ele próprio
havia estabelecido como um mapa seguro, como um caminho seguro para aqueles que querem morar no céu, que querem viver com Deus. E o que Jesus responde? Jesus responde para ele, veja, você de alguma maneira não vai me fazer adorá-lo, porque só existe um que deve ser adorado. E Jesus mesmo diz, só ao teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Essa foi a resposta de Jesus para a tentação do inimigo. Então, diante de tantas pressões que o mundo coloca sobre nós, para que deixemos o nosso Deus, não como prioridade, mas no 5º, no 10º, no 20º lugar, devemos sempre lembrar que o primeiro mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim. Adoração é só a um, e esse é Deus. Não é à toa que Jesus, quando ele fala a respeito de alguém dedicado a seguir a Deus, ele diz assim, se alguém quer ser meu discípulo, se alguém quer fazer a vontade do Pai, precisa tomar a sua cruz e me seguir. E para isso tem que deixar pai, mãe, irmão, família, por amor a mim. Então, por amor a Deus e para adorar o nosso Deus eterno, nós precisamos colocá-lo como prioridade única em nossa vida. E lembrar que uma vez que eu coloco Deus em primeiro lugar em minha vida, né? Ou como diz Mateus 6,33, né? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, né? E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, quando eu coloco Deus como prioridade em minha vida, tudo o mais será acrescentado. Será acrescentado no relacionamento familiar, será acrescentado no trabalho, será acrescentado nos estudos, será acrescentado até mesmo no lazer. Ter o Espírito de Cristo é algo que nós só podemos ter por vivermos e permitirmos que Ele dirija os nossos passos, dirija a nossa vida. Inclusive testemunhando de que nós somos de Deus e que nós estamos a caminho do céu, da Nova Jerusalém. É isso que nós precisamos ter claro em nossa vida. Muitas pessoas, elas creem em Deus, na existência de Deus, mas isso não as torna verdadeiramente adoradores. E nós precisamos ser adoradores. Nós devemos nos encurvar diante daquele que fez o céu, o mar, a terra e todo o universo. Por isso que quando eu estou cantando, eu estou adorando a Deus. E por isso que eu preciso pensar na letra de um hino, de uma música, porque aquilo está levando o meu pensamento ou os meus pensamentos para que eles estejam ligados com a mente de Deus. Isto é importante, isto é maravilhoso. Então, quando eu ouço uma pregação, como você está me ouvindo agora, e eu estou falando da palavra de Deus, se você abre o coração, o Espírito Santo coloca em você esse desejo de servir a Deus, de colocá-lo como prioridade. É um tipo de adoração. Você está adorando a Deus porque você está ouvindo a voz de Deus através de sua palavra e está disposto a priorizá-lo em seu viver. É assim que nós vivemos e guardamos o primeiro mandamento, observando de acordo com o que Deus nos diz, não colocando nada e ninguém, nem uma pessoa, nem um ídolo, nem alguém que achamos que tem algum tipo de importância acima do nosso relacionamento com Deus e da nossa adoração a Deus. Voltando à história que principiamos esta mensagem, né, do pai discutindo com a filha sobre o passo que ela daria, a história não termina bem, porque Jaqueline decidiu que iria casar com Daniel independente do que a família achava ou aconselhava. Depois de poucas semanas, a filha agora chorava, né, em casa por dizer que havia dado um passo errado e que Daniel estava maltratando. Sabe, quando nós não aceitamos, quando nós não ouvimos o conselho de Deus, que é um conselho de amor, nós arcamos com as consequências. Quando um pai humano
aconselha um filho a não ir para tomar determinada decisão, ele não o faz para prejudicar o seu filho, ele quer o bem do filho. Imagine o Deus lá do céu que nos criou, quer a nossa felicidade, quer o nosso bem e, acima de tudo, quer a nossa salvação. Então, ao olharmos para os mandamentos da lei de Deus, devemos ver como inspiração divina para que nós possamos acertar o caminho para a salvação e para a vida eterna. Filipe, um dos discípulos de Jesus, num desses momentos em que Jesus conversava com os seus discípulos, ele diz, Senhor, mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai, mostra-nos Deus. E Jesus diz, Filipe, há tanto tempo estou com vocês e você não reconheceu? Jesus muitas vezes disse, eu vim a este mundo para revelar o Pai. Então, você quer saber quem é Deus? É só olhar para Jesus. Então, a sua revelação na palavra é a maneira que nós podemos ver o nosso Deus, né? O Deus eterno, o grande eu sou. Jesus mesmo se apresentou como eu sou. Ele veio para revelar quem verdadeiramente é Deus na minha e na sua vida. Então, quando nós olhamos o amor de Jesus no seu relacionamento com as pessoas, com a sua mãe, com os seus discípulos, com pessoas do mais alto escalão, mesmo as pessoas mais simples, as pessoas mais humildes, o amor de Jesus pensando em atender as necessidades físicas, multiplicando os pães e saciando a fome da multidão, ou ainda quando ele toca em um cego ou cura um leproso, tudo isto revela o amor de Deus para conosco. E sabe, quando nós tivermos a felicidade de estarmos no céu pelos séculos dos séculos da eternidade, nós continuaremos ainda estudando essa cartilha, esse manual a respeito do amor de Deus. E ao contemplarmos, né, a sua criação nesse universo infinito, em tudo nós veremos a mão de um Deus amoroso, de um Deus que nos criou para a nossa felicidade. E uma vez que o pecado tiver sido erradicado, nós viveremos com Deus, com os santos anjos, com os nossos irmãos, com os nossos amigos, para sempre felizes, sem as consequências do mal e do pecado. Querido amigo, querido irmão, vale a pena ser fiel a Deus. E se você quer receber a vida eterna, Jesus respondeu mais de uma vez, quando lhe perguntaram, o que farei para herdar a vida eterna? A pergunta do jovem rico. E Jesus, ele deixou claro, guarde os mandamentos. Quais mandamentos? Jesus citou esses mandamentos. Os mandamentos que ele nos deixou, os 10 mandamentos. Né? Quer receber a vida eterna? Ouça o meu conselho, são 10 conselhos. Conselhos que te farão feliz aqui nesta vida e te prepararão para a vida eterna. Querido, não coloque nada e ninguém entre você e Deus. Se você tiver que decidir entre manter o relacionamento com Deus ou manter o relacionamento com outra pessoa, não importa qual pessoa, seja pai, seja mãe, seja marido, Deus em primeiro lugar. Se você colocar Deus em primeiro na sua vida, a palavra de Deus nos diz e promete, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Que Deus abençoe você, me abençoe e abençoe a todos nós, e que ao testemunharmos para outras pessoas, não digamos que nós obedecemos os mandamentos dos nãos, né? Apesar do mandamento dizer não terás outros deuses, nós devemos realçar o aspecto positivo. Nós podemos adorar um Deus verdadeiro, vivo, real e que se preocupa conosco. Inclusive, ouve a sua oração, ouve o seu pedido nessa noite em que nos reunimos aqui para o culto do poder. Se você assim desejar, coloque aí o seu pedido de oração e compartilhe também esta mensagem, porque você pode abençoar uma outra pessoa também, para que ela entenda verdadeiramente o primeiro mandamento. Na próxima quarta-feira nós estudaremos o segundo mandamento e assim sucessivamente. Queridos, agora vamos orar
eu quero interceder por vocês que estão comigo nessa noite e também pelos pedidos que temos em nosso coração, especialmente aqueles que estão enfrentando o problema da Covid e outras doenças também, porque não é só a Covid, né? Tem pessoas enfrentando outros problemas e também precisam da presença e da cura que só o nosso Deus verdadeiramente pode conceder. Vamos orar. Pai eterno, nós te agradecemos porque Tu és um Deus amoroso e que nos deixastes os 10 mandamentos, que são mandamentos para nos abençoar, para nos guiar no caminho à salvação e à vida eterna. Hoje, ao estudarmos o primeiro mandamento, nós nos rendemos a Ti. Nós queremos sempre adorá-lo, servi-lo e que a nossa dedicação não possa ser dividida, porque Tu és o nosso Deus. Tu és o grande eu sou e nós aceitamos a Tua soberania em nosso viver. Nós não somos nada e ninguém, mas temos valor porque Tu nos amas e desejas o melhor para nós, para a nossa família, para os nossos amigos. Portanto, ó Deus, perdoa se de alguma maneira temos desviado deste objetivo, deste ideal que Tu deixastes para nós. Ajuda-nos a guardar com verdadeiro espírito de contrição o primeiro mandamento, que nós possamos colocá-lo como prioridade em nossa vida. Mas somos fracos, somos pecadores e até para isso precisamos da Tua bênção e da Tua direção. Portanto, ajuda-nos através do Teu Espírito para que Ele sempre nos lembre, nos motive, para que guardemos os 10 mandamentos, mas especialmente o primeiro mandamento. Queridos, que Deus possa abençoar a todos nós e que neste dia especial nos lembremos por que Deus colocou o primeiro mandamento, não terás outros deuses, porque é a base. Porque se eu não tiver a Deus como primeiro em minha vida, eu não consigo guardar os outros 9. Entendem por que Deus colocou como primeiro mandamento? Porque é a base. E nós vamos ver que essa base vai nos dando coragem, energia para guardarmos os demais mandamentos. Que Deus possa abençoar a sua vida, possa estar no seu coração e que possamos ser fiéis, fiéis até o fim. Lembrando, um abraço para todos aí, um abraço para Miriam, Vanderlei Monteiro, quem eu estou vendo aqui na minha telinha aqui, né? A gente vai mandando um abraço. Sábado, então, 9 horas, a nossa escola sabatina, aqui nesse mesmo canal, ou no Esperança Mojimirim, e às 10 horas vamos tentar transmitir também pela página da igreja e também pela página do Facebook da Associação Paulista Central. Teremos um culto abençoado com pastor Erlo e sua equipe, pastor Paulo Bife, quando teremos o lançamento, vocês podem ver aqui, né? Amigos de Oração nos Lares, um projeto que vai nos motivar a alcançar pessoas que precisam ouvir que existe esperança e que Jesus está voltando muito em breve. Que Deus te abençoe na sua vida e no seu coração e estaremos aqui orando e intercedendo por todos vocês. Fica aqui o meu abraço e a minha boa noite e um bom restante de semana até no próximo sábado.